Olá, bem-vindos mais uma vez ao Primeira Opinião. Hoje, dia 29 de julho de 2020 e, como sempre, eleições sem Lula continua sendo fraude. Mas em 2022 o presidente tem que ser o Roberto Requião. Bom, algum tempo atrás eu tinha falado para vocês que ia fazer um vídeo sobre o ato patriota Tabajara, ou Patriot Act Tabajara, o novo AI-5, que é nada mais nada menos do que a estrutura, né, da ditadura digital aqui no Brasil. É baseado em 4 projetos de leis e um decreto de lei que cria leis que vão fechar o regime no Brasil clandestinamente, porque você não ouve falar disso em canto nenhum, né? A grande mídia não fala, você não vê na TV, no rádio, no jornal, enfim, nas grandes revistas, ninguém cita essa questão. Eu ia fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, né? Prometi para vocês, e aí eu, para ficar um pouquinho mais fácil, eu peguei um texto que foi escrito naquele site que eu já falei para vocês várias vezes, né, o Duplo Express, e vou fazer uma leitura de alguns pontos de uma matéria que foi feita lá, justamente falando sobre essa questão, tá? E, por exemplo, o projeto UPL, né, o projeto de lei número 443 de 2019, ele faz parte, né, dessa legislação que busca fechar clandestinamente o regime no Brasil, utilizando principalmente as redes sociais, né? O que hoje tudo acontece hoje no Face, no Zap, no Insta, enfim, né? As redes sociais aí são as que imperam, né? A transmissão de ideias, a transmissão de notícias, mesmo que falsas, né? Às vezes não, na maioria das vezes as notícias transmitidas aí pelas redes sociais são fake news, né? São falsas, são mentiras. Então, esses projetos de lei buscam justamente fechar, né, o controle, aumentar ainda mais o controle na nossa vida, né, na vida de cada um de nós, utilizando justamente as redes sociais para isso. Então, o projeto de lei 443 de 2019, ele transforma em crime comum, quer dizer, ele transforma crimes que antigamente, que até então eram considerados crimes comuns, em crimes de terrorismo, né? Enquadrados naquela lei do antiterrorismo que a Dilma e o Zé Cardoso, né, o Zé Eduardo Cardoso, tanto correram para fazer por causa das Olimpíadas, da Copa do Mundo, enfim. Essa foi o pano de fundo aí para criar a lei antiterrorismo. E no 443, ele coloca lá, por exemplo, você está num ato público fazendo militância contra o ele não, por exemplo. Antes era crime, podia ser enquadrado em crime comum, até podia ser enquadrado em crime comum, mas agora não. Agora você vai estar cometendo um ato terrorista, se você participar do ele não. Se você fizer uma paralisação, fechamento de rua para protestar contra a falta de ministro da saúde, a falta do ministro da educação, a falta de governo. Se você fizer isso, você pode ser enquadrado na lei antiterrorismo. Esse é o PL, Projeto de Lei 443 de 2019, que na verdade também é seguido pelo 5327 de 2019, né, que eles estão justamente buscando isso, a ampliação do poder, né, do governo central, para que seja colocado o ato político, um ato de ocupação. Se o MST ocupa um terreno que
está lá improdutivo, abandonado, ou então o MTST ocupa um prédio que também está lá abandonado, um monte de gente morando na rua. Se fizer isso, também vai ser enquadrado como um ato de terrorismo. Né? Isso é uma forma, né, de silenciar os movimentos sociais, né, de silenciar a participação do povo, né, nas questões que lhe afligem. Afinal de contas, como diz o velho ditado, né, tanta casa vazia e tanta gente sem ter casa para morar. Né? Então, esse aí é o Decreto-Lei 443 de 2019. O projeto de lei, o PL, o primeiro PL aí que vem à baila, que inclusive já foi aprovado, é o PL 1595, também de 2019, que estabelece as tais forças antiterroristas com doutrina de ataque preventivo, ou seja, atira primeiro para perguntar depois. Ah, eu achei que era terrorista, por isso que eu atirei. Né? Então, esse já foi aprovado, e foi aprovado em toque de urgência lá na Câmara, lá no Senado, e inclusive toda a oposição, né, a oposição faltou no dia da votação desse projeto, tá? Não estava ninguém lá, nem o PT, nem o PDT, nem o PSB, nem o PSOL, nem o PCdoB, enfim, a oposição sumiu do mapa. E aí o PL 1595 foi aprovado, tá? Que criam as forças antiterroristas no Brasil. Em sequência a gente tem aí o PL 2418. O PL 2418 ele legaliza o monitoramento de aplicativos de comunicação instantânea, por exemplo, o WhatsApp, o Snapchat, enfim, sei lá. Todos esses aplicativos de comunicação instantânea, eles vão ser monitorados, tá? E quem vai controlar isso aí? Quem vai fazer esse monitoramento? Os militares. Ai, que beleza. O general Heleno quer ficar fiscalizando tudo que a gente fala aí nas redes sociais, tudo que a gente faz, né? Se você mandar um nude aí para alguém, cuidado. O general Heleno vai te ver. Bom, depois do PL 2418, tem um outro PL também, que é o 3389, um projeto de lei, né? 3389 de 2019 também, tá? Por exemplo, você tem uma conta no Facebook, bom, você vai ter que colocar o seu CPF lá. Você tem uma conta no YouTube, você vai ter que colocar o seu CPF lá, né? Porque eles querem acabar com o seu anonimato, né? Você fica ali, principalmente se você fizer alguma coisa em protesto ao desgoverno, né? Ao regime Bolsonaro. Se você fizer isso, seu CPF vai estar lá, então você vai ser facilmente rastreado. A sua privacidade, né, a sua possibilidade de se manifestar livremente pelas redes sociais vai acabar. Porque o PL 3389 obriga que todas as redes sociais aí, né, façam com que você cadastre seu CPF lá na rede social. Então o nosso anonimato na rede, na internet vai acabar. E que seria controlado por quem? Pelos militares também. Você já vai estar lá, teu nomezinho já vai estar lá. Na hora que eles quiserem te dar uma amaciada, eles já vão te achar com maior facilidade. Tá? E além desses que eu falei do PL 443, 2019, falei do PL 1595, também de 2019, do PL 2418, também, né, de 2019, e falamos do PL 3389. Há um decreto-lei que é o 10046, que esse decreto-lei versa sobre, só achar aqui, tá bom? 2 minutinhos que eu estou aqui fazendo aqui a caça ao 10046. Então, deixa eu achar aqui rapidinho para a gente poder comentar um pouquinho sobre ele. Estou procurando aqui
na internet aqui, para a gente fechar essa questão do Patriot Act Tabajara. O ato patriota lá nos Estados Unidos, que é o ato patriota original, né, surgiu logo depois do 11 de setembro, né? Inclusive foi proposto pelo presidente lá na época, né, o George W. Bush. Né? E o que foi o ato patriota lá? Se criou um tipo de estado profundo, que o estado profundo é justamente, não importa quem está no governo, o governo, quem está tomando conta do governo não interessa mais, porque tem um estado, uma estrutura profunda, uma estrutura que fica por trás, né, por trás do governo, que não importa se você é democrata, se você é republicano, a base da política governamental já vai estar estabelecida pelo Estado profundo. E é isso mais ou menos que estão querendo fazer aqui no Brasil. Criar um Estado profundo, que também vai dizer, não importa quem está lá, se é o PT, se é o PSDB, se é o raio que o parta, né? Tem uma política já por trás disso tudo, tem uma estrutura política por trás disso tudo que vai garantir que sejam feitos exatamente aquilo que a elite entender que seja interessante para ela. Né? Isso foi feito lá nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, e agora estão tentando fazer a mesma coisa aqui com a gente, né? Buscar esse mesmo caminho para nós. É claro que isso é justamente para estabelecer a superexploração, para garantir a superexploração, para tirar definitivamente os nossos mínimos, o estado mínimo, o estado social mínimo foi criado no Brasil, né? Principalmente depois da eleição do Lula e na continuidade no segundo governo e também ainda no primeiro governo da Dilma. Tudo isso está sendo criado, né? Inclusive o golpe de 16, essa eleição farsesca do Bozo, foi justamente para acabar com todos os direitos sociais, com todos os nossos direitos trabalhistas, com todos os pequenos benefícios que haviam sido conseguidos depois de muita luta, né? Principalmente nos governos do Lula e no primeiro governo da Dilma. Bom, achei aqui o Decreto-Lei 10.046, que também é de 2019, e ele faz o quê? Ele permite o cruzamento do banco de dados, que vai conter a minha biografia, a minha biometria e inclusive a minha genealogia, para saber, né, da onde que eu vim, quem eram meus pais, meus avós, e, enfim. Vai fazer esse cruzamento. E aí junto com os outros, com o PL 15, com o PL 443, com o PL 1595, com o PL 2418 e com o PL 3389, esses cinco, 4 PLs e 1 DL, criam a estrutura do chamado do chamado Ato Patriota Tabajara, do Ato Patriota aqui no Brasil, que busca criar uma estrutura por detrás da estrutura que a gente vê, da estrutura aparente, uma estrutura de governo que vai fazer com que, não importa quem esteja lá, PT, PSDB, DEM, enfim, PSL, Bolsonaro, Lula, Ciro, não importa. A linha de governo, a linha de política governamental já vai estar traçada. E essa estrutura que vai estar por trás da estrutura aparente é que vai decidir os rumos do nosso país e os nossos destinos, portanto. Esse é, assim, basicamente, resumidamente, o que o Ato Patriota Tabajara pretende e em que leis ele está baseado. Ressaltar que muitas dessas leis foram criadas, foram iniciadas no governo da Dilma.
com a desculpa das Olimpíadas, principalmente. Da Copa e das Olimpíadas. Precisava evitar que grupos terroristas atacassem os turistas que vieram para cá para assistir os dois eventos. Os turistas, profissionais, enfim, né? Está envolvido nessa questão tanto da Copa do Mundo de futebol como das Olimpíadas. É uma pena que isso tenha sido iniciado justamente no governo que deveria ser popular e preocupado com o seu povo e não com os ditames do imperialismo internacional. Bom, por enquanto é isso. A gente vai encerrando por aqui. Mas, lembrando sempre, liberdade mesmo que tardia, referendo revogatório já, para acabar com todas essas, inclusive com essas leis que estão nos direcionando para o ato patriota Tabajara, e Yankees, go home. Valeu.